Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Eu sou André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 29 de janeiro de 2025. Bom, já vou avisando que o vídeo hoje será pesado. Tá? Eu recebi um dia atrás uma mensagem do Célio. Aliás, obrigado, Célio, pela mensagem e obrigado pela sugestão. No vídeo em que eu falei sobre os mercados negros da Coreia do Norte, naquela ocasião o Célio me mandou uma mensagem dando uma sugestão. Ele falou: André, por que não fazer um vídeo sobre os mendigos da Coreia do Norte? Aí você pode falar assim: mendigo na Coreia do Norte, isso existe? Então, isso existe. Eu confesso a você que quando eu recebi essa mensagem do Célio, eu fiquei meio assim, porque eu falei: caramba, eu conheço o assunto, eu já vi vários documentários a respeito, tenho alguns livros a respeito disso, existe, isso é uma coisa estudada. Claro que você talvez nunca tenha ouvido falar, porque, enfim, você sabe como são as coisas, né? Como são os professores e a mídia aqui no Ocidente. Mas isso é um assunto, é um problema bastante grande. E justamente porque eu conheço o assunto, eu pensei 200 vezes, confesso a você, porque eu falei, mas vai ser uma desgraceira isso, né? É uma coisa muito triste. Enfim. Por outro lado, é a vida como ela é, né? É a vida como ela é. É o socialismo como ele é o comunismo como ele é. Como eu falei dias atrás, e eu repito, né, é uma desgraça demoníaca, essa infelicidade, esse câncer dessa ideologia. Então, apesar de desagradável, é importante fazer um vídeo sobre isso porque é um fato, é uma realidade. Ninguém aqui está delirando, não é sonho, não é nada. Então, assim, se você hoje não está num dia legal, se hoje. Sugestão que eu te dou: deixa para amanhã. Assista este vídeo, tá? Ele é importante. Mas, assim, é uma desgraceira, é uma tristeza, tá? O que eu fiz? Eu dei uma fuçada aqui nos assuntos que eu conhecia, nos casos mais famosos, né? E encontrei um vídeo do Ji Seon-ho, que é um caso bastante famoso e muito duro de um mendigo da Coreia do Norte. O que eu vou fazer aqui neste vídeo será basicamente resumir um, um pequeno documentário que fizeram a respeito dele. Esse pequeno documentário ele tem 15 minutos, 17 minutos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá? Sugiro que você assista. Assista. Tá? Mas o meu vídeo aqui será um resumo do vídeo feito sobre o Ji Seong-ho. Tá? Então vamos lá. Esse vídeo, na verdade, não é só sobre a história do Ji Seong. Há mais um ou outro rapaz que também teve o seu depoimento coletado pelos documentaristas. Mas o que há em comum? Todos eles relatam episódios ocorridos lá pelos idos de 1994. Se você assistiu ao meu vídeo sobre os mercados negros na Coreia do Norte, você há de se lembrar que eu comentei, en passant, mas comentei, que na década de 90 houve uma grande fome na Coreia do Norte, além do normal, né? Já é fome direto, mas em 90 houve em especial uma fome de realmente quebrar as pernas da sociedade norte-coreana. Houve um problema no clima, seca e, enfim, seca aliada à incompetência,
Conclusão, a safra foi ainda menor do que era esperado, houve uma fome generalizada no país, pessoas morriam feito moscas e, como eu comentei no outro vídeo, houve até a prática do canibalismo. Né? Dizem que houve de tudo, dizem que houve canibalismo de gente ainda que ainda estava viva, sabe aquela coisa do palitinho, né? Você pega você e mais uns amigos, tira o palitinho. Quem tirar o palitinho maior é o cara que vai virar jantar, né? Vai virar janta dos outros. Teve tanto isso quanto pessoas que comeram cadáver. Então a coisa foi realmente muito feia. Só isso já seria suficiente para uma pessoa decente, um ser humano decente, não ser comunista. Eu falo que assim, eu acho que quando uma pessoa é comunista, a primeira coisa que ela merece é um soco na boca. Daqueles que você arranca os dentes do cara, sabe? A primeira coisa que ela merece. Porque os fatos estão aí, tá tudo aí. E o cara enfia a cabeça debaixo da terra, brinca de avestruz. Ele brinca, né? Com coisa séria. Então, os eventos ocorridos no vídeo, que relata a história do Gizong, que eu vou colocar aqui embaixo, são eventos que estão lá por volta de 1994. Tá? O resumo da ópera foi o seguinte. Com a grande fome, aconteceu que nas famílias, os pais, as mães, eles trabalhavam, mas eles não eram pagos mais. Porque basicamente o que eles ganham lá é uma ração, tipo uma cesta básica. Né? É em troca disso que se trabalha. Como houve a grande fome, como houve uma quebra de safra absoluta, o governo sul-coreano, o governo norte-coreano não tinha mais condições de dar nem a cesta básica. Né? Só que os rapazes no vídeo, você vai ver que eles falam isso, tem um pequeno detalhe. É a Coreia do Norte. Então o que acontece? Se você é um chefe de família na Coreia do Norte, mesmo que o governo não esteja dando a você a sua cesta básica, que seria o seu pagamento, ainda que o governo fure com você, ele não te dê a cesta básica, você trabalhou, mas não vai receber, você tem que continuar trabalhando. Se você não continuar trabalhando, se você não voltar ao trabalho no dia seguinte, você será preso, talvez morto, por traição. Eles consideram que isso será um ato de traição à revolução, ao povo, etc. Então o que acontece? As famílias naquele momento, os que, por medo, falaram para o governo, sim senhor, tudo bem, eu continuo trabalhando mesmo sem receber nada. Eu sei que eu não vou receber aquele mísero pacote de arroz, nem isso vai ter mais agora, mas ok, amanhã de manhã, conte comigo, estarei no meu trabalho, 7 horas da manhã, estarei lá. As famílias, os chefes de família, eles faziam o seguinte, eles iam para o trabalho, ficavam no trabalho durante o dia, mesmo sabendo que não iam ganhar nada por isso, porque é escravidão, né? Se você não for, você vai ser preso e morto. Então é melhor você ir, mesmo que você não vá receber nada. Então das 7 às 6, o cara ficava trabalhando, sabendo que não ia ganhar nada. E aí a luta dele acontecia depois das 18. Depois das 18, ele ia tentar fazer alguma coisa da vida para tentar pôr comida em casa. Né? Dar um jeito de fazer qualquer coisa, vender, ir para o mercado negro, ver se ele consegue carregar caixa para alguém, sabe? Alguma coisa assim. Né? Só que mesmo o mercado negro estava muito ruim naquele momento. Então, aconteceu, e o governo descobriu isso, que as pessoas, elas, depois das 18 horas, elas ousavam ter mais uma carga horária de trabalho, porque se dependesse do trabalho para o governo, ia morrer de fome. O governo ficou pistola. Né? Prendeu um monte de gente. Prendeu um monte de chefes de família. Prendeu um monte de homens e mulheres que estavam ali correndo atrás de levantar um dinheirinho para pôr comida na mesa. Certo? Estamos falando aqui de carga horária de trabalho de 20 horas. Quando não mais. Tá?
O governo fez o favor de prender esses homens, essas mulheres. E quando isso aconteceu, aí a porca torceu o rabo. Porque esses homens, essas mulheres, eles tinham filhos. Às vezes, o homem foi preso e a mulher não. Às vezes, a mulher foi presa, o homem não. Às vezes, os dois. Mas, enfim, você... Num lar tão pobre, você tirar um dos dois, mesmo que os dois trabalhem, se você tirar um dos dois, acabou. Então, o governo, ele, além de tudo, ele perseguia essas pessoas. Então, se você, por um acaso, fosse preso porque você estava, sei lá, vendendo banana no mercado negro, a sua família ia cair em desgraça. Então, a sua família provavelmente seria expulsa do imóvel em que ela morava. O governo ia lá e expulsava, porque lá você não mora onde você quer, você mora onde os caras mandam. É um ato de, é uma concessão, é um ato de bondade do grande líder, deixar você morar numa casa X, no bairro Y, numa cidade Z. Né? Ele pode perfeitamente tirar você de lá a hora que ele quiser. E quando essas pessoas eram presas, acontecia isso com o restante da família. Eles eram postos para fora do imóvel e viravam mendigos. Você vai ver no vídeo, nesse vídeo que eu sugiro que você assista aqui embaixo, o rapaz contando, vários rapazes contando como que eles faziam, né? Porque aí você desestruturou a família. Né? Teve um caso de um rapaz, a mãe dele simplesmente falou, eu vou para a China. Enlouqueceu, né? E aí sobravam às vezes os meninos sozinhos. A desestruturação era total e absoluta e completa. E eles sobreviviam como? Eles tentavam trepar em cima de vagões de trem com carregamento, às vezes, de carvão, carregamento de milho para as fazendas do grande líder, né? Para ele tinha. Tentava roubar um pouco lá de alguma coisa, e aí vai lá no mercado negro e fala, ó, tem aqui uma espiga de milho, né? Você me troca isso aqui pelo quê? Formavam-se bandos de garotos, 13, 14 anos, que faziam isso da vida. Eles tentavam roubar um carregamento aqui, um ali, roubar. O cara, um menino de 13 anos, né? Que está fazendo aquilo porque é um lixo de um país comunista. Lá não tem emprego. Não tem essa de você falar, não, por que o menino não foi engraxar o sapato? Porque não tem quem. Não tem de quem você engraxar o sapato num país como esse, certo? Se é um país que pratica canibalismo, então você se imagina, né? E aí eles tem o caso, que é o caso o mais famoso, que é o do Ji Seong-ho. Ele conta que um belo dia ele estava subindo num vagão de trem desses de carvão, só que ele estava tão fraco que ele desmaiou, ele perdeu a consciência e caiu. Só que no que ele caiu, o trem fez o favor de passar em cima da perna dele, do antebraço esquerdo e de 2 dedos da mão direita. Foi levado ao hospital, diz que quando ele chegou ao hospital sangrando e sujo de carvão, os caras do hospital não queriam atendê-lo. Olha que bonzinhos, né? Não queriam atendê-los porque sacaram. Falaram, pô, o moleque devia estar tentando roubar carvão do grande líder. Né? Diz que a muito custo a mãe pediu, deve ter, coitada, né? Imagina. Aí no fim fizeram uma cirurgia no menino, só que detalhe, ele conta isso. Fizeram a amputação da perna dele sem anestesia. Ficaram 3 horas serrando a perna dele sem anestesia. Depois fizeram a mesma coisa com o antebraço e com os 2 dedos. Ele conta no vídeo, ele até, coitado, ele fala assim, a parte mais difícil era o tendão. O tendão disse que foi muito complicado e tal. Ele falou que ele gritava, desmaiava, acordava, gritava, desmaiava. E ele falou que chegou, a coisa era tão louca que a mãe dele, que estava do lado de fora, lá da enfermaria, no hospital, ela desmaiou. De ouvir os gritos dela, do filho, ela própria desmaiou. Né? Uma coisa curiosa é que se você... A Coreia, ela é um único povo, é uma única etnia, uma única raça. Ali é uma coisa só. E é notório que os norte-coreanos eles têm um QI menor do que os sul-coreanos e fisicamente eles são menores. Você vai ver isso no vídeo. Ele mesmo comenta, ele fala, se eu tivesse
tido a chance de comer, eu não seria tão pequenininho quanto eu sou. Né? É muito interessante porque... Interessante, é triste, né? Porque no vídeo, a produção é feita por uma empresa sul-coreana, né, de comunicação. Ela vai lá, tem um repórter sul-coreano e tal. Então tem uma parte que é chocante. Você vê os dois andando na rua e conversando, na Coreia do Sul, evidentemente, e você vê que o sul-coreano é substancialmente mais alto do que o norte-coreano. O norte-coreano, eu acho que deve dar pelo menos um palmo de diferença. Ele é mais baixo, mais mirradinho. E olha, tudo começou igual. Aliás, diga-se de passagem, quando houve a cisão, toda a riqueza mineral, tal, os melhores, tudo ficou para a Coreia do Norte. Não sei se você sabe disso. Tudo de filé mignon que a natureza poderia ter dado àquele chão, acabou ficando do lado norte-coreano. Hoje, 70, 80 anos depois, 70, né? O que você vê é um povo que tem um QI X pontos menor do que o seu povo irmão lá do outro lado da fronteira e um palmo mais baixo. Né? É isso que você vai ver. É uma coisa assim, você vai ver o cara comentando que em certos momentos o repórter fala, mas vocês comiam o quê? O cara falou grama. Chegou o ponto que a gente começou a roubar grama para comer. Só que diz que eu não entendo disso. Ele fala no vídeo que a grama, pelo menos, pelo que eu entendi, pelo menos a grama deles é assim. Se você comer uma certa quantidade, aquilo começa a dar intoxicação. Começa a meio que envenenar a pessoa. Então assim, o repórter falou, mas não tinha onde correr? Ele falou, olha, o único lugar que eu tinha era a escola. Só que na escola os professores também estavam passando fome, a gente não conseguia assistir aula. E a gente não conseguia assistir aula, os professores não conseguiam dar aula. Não tinha o que fazer. Até que chegou uma hora que eu falei, nem vou lá, vou fazer o quê lá? Os professores estão que nem eu, estão passando fome. Certo? Claro, depois o cara... Chega um ponto que o cara arrisca, né? Fala, bom, vou tentar cruzar a fronteira, seja o que Deus quiser. Mas são depoimentos absolutamente tristes do que acontece nesse maldito regime demoníaco do inferno. Eu costumo dizer que, olha, a humanidade ganharia muito se nós pudéssemos pegar todos os comunistas da face da Terra. O ideal seria mandá-los para o inferno mesmo, né? Passagem só de ida no helicóptero, mas pelo menos isolá-los num canto. Pega aquele seu amigo de esquerda, da Vila Madalena, do Leblon, do inferno, que essa gente vem do inferno, né? Sabe, botar os caras num canteiro e falar, ó, filha da puta, você não vai sair daí. Pro bem da humanidade, você não vai sair daí. Deixa eles entre eles com a merda do regime deles, né? Porque assim, você vê um vídeo como esse, que eu coloquei aqui embaixo, você tem vontade de comprar um lança-chamas, no mínimo. No mínimo. Depois que você assistir esse vídeo, o mínimo é vontade de comprar um lança-chamas. Por baixo. Tá? Então assim, volto ao meu ponto. Se hoje você não tiver num bom dia, deixa pra amanhã, deixa pra um momento que você tiver legal. Mas assista. Assista e repasse. O próprio cara no fim do vídeo, o sul-coreano, no fim do vídeo ele fala assim, olha, divulgue isso, porque as pessoas não sabem, elas nem imaginam que essas coisas existem na Coreia do Norte. Tá bom? Por hoje é isso. Me perdoe pela carga triste do assunto, mas enfim. É a vida. Tá bom? Até mais. Abraço pra você.